Sem mais delongas, vamos já para o nosso primeiro tema, que é a goleada, né, do Santa Cruz pela Série D do Campeonato Brasileiro, 4-0 no Horizonte, 100% de aproveitamento aí para o tricolor do Arruda. E hoje temos estreia, tá? Aqui no 45 minutos. Gabriel Itajara, né, jornalista, companheiro do site Game Arena, né, que é o nosso co-irmão aqui, tá estreando no 45 minutos para falar do Santa Cruz. Boa noite, Gabriel. Seja muito bem-vindo aqui, né? A gente já se conhece, né, do Game Arena, né? Já trocou ideia pelo outro CNPJ, digamos assim, mas aqui no 45 minutos é a primeira vez. Bem-vindo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Márcio, que está aí nos bastidores e todo mundo que estiver nos assistindo aí. Muito obrigado aí pelas boas-vindas. Muito feliz aí estrear no 45, que eu acompanho sempre, né? Tô sempre assistindo não só o do Santa Cruz, né? Que é meu maior interesse, mas também dos outros clubes que eu gosto aí do programa. Então, é um imenso prazer estar participando aqui a primeira vez. Para quem não sabe, o Gabriel é irmão de Clauber Santana, tá? É o irmão que não é Timbu. E aí, como foi isso, Gabriel Itajara? O irmão que deu certo, né? É. Eu ia falar deu certo, né? Mas vamos lá, eu estou Tem na algum Série D. rubro-negro na. Tem algum irmão rubro-negro para Perto completar? não, quer dizer, Não, tem irmão rubro-negro, mas aí a tem. gente não conta muito não, que aí já fica muita briga. Se nós dois já dá muita briga, entre o terceiro aí já fica complicado. Maravilhoso. Irmãos aí, cada um torce para um time aqui do estado de Pernambuco. Mas, Gabriel, né, vamos começar aqui a analisar o jogo, né? Já tem o Lucas Cruz aqui, falando sucesso para o Santinho, o Beto Menezes, Avante Santa. O Celeiro da Bola fala que o Santa Cruz se superou. Achei que não iria jogar muito bem hoje, mas jogou, né, Gabriel? Vamos começar a falar desse jogo que não teve transmissão mais uma vez, né? A CBF ainda não liberou os clubes a transmissão e também ainda não vendeu os direitos de transmissão que pertencem a ela, né? Os clubes assinaram lá um documento, estão recebendo cotas pela participação na Série B. Em contrapartida, a CBF tem todos aí todos os direitos, né, de imagem dos 64 clubes e por isso não liberou a transmissão. Até imagino que se o Santa pudesse, iria fazer a sua transmissão ali no seu canal oficial, algo que não foi possível, mas tivemos muitos torcedores, né, Gabriel? Tem um número do público hoje lá no Arruda para acompanhar esse jogo? Foram mais de Redondo não, 20 mil, né? 27 mil, foram 27 27 mil. mil, né? Muito 27 mil bem. anunciados na rádio. Fábio, começar aí, antes de tudo, para bater novamente nessa questão aí da transmissão, né? Eu assisti na semana passada com o Arthur comentando e eu acabei tendo que ir para o mesmo caminho que o Arthur, né? Ouvindo na rádio lives clandestinas e melhores momentos aí, seja no quem posta nas redes sociais, seja o próprio site do clube, o Globo Esporte, enfim, aí a gente tem que fazer do jeito que dá para tentar transmitir para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo a melhor forma possível, mas é um relatório que acaba ficando. Falta coisa de você ter um contexto maior, né? Então a gente pega ali, faz um relatóriozão ali do que a gente ouviu na rádio e do que assistiu para tentar passar aí para quem for nos ouvir. Dessa forma aí, sem mais uma rodada sem transmissão, tá certo aí a CBF, pelo menos até a terceira rodada, já foi confirmado aí pelo vice-presidente da CBF, que também é presidente da FBF, numa entrevista à Band Esportes. Depois da terceira rodada, vai ser liberado aí para o site dos clubes, para os seus canais oficiais no YouTube. Então, até a terceira rodada, então a gente já sabe, a Santa Cruz do Rio Grande do Norte e Santa Cruz, se não a CBF não resolver sozinha, é mais um jogo, vai ser a terceira rodada sem transmissão e todo mundo prejudicado, né? Todo mundo aí na dependência aí de rádio e de lives clandestinas, que aí a gente sabe que perde bastante qualidade de conseguir enxergar qualquer coisa que seja valioso aí para as nossas análises. Mas aí agora indo para o jogo, né? Como eu falei, baseado em tudo que a gente consegue pescar, sim, o Santa Cruz começou já com tudo, né? Acho que jogou bem pela primeira vez na Série D. Tudo bem, são duas rodadas, mas a torcida do Santa estava sentindo falta de jogar bem.
A última vez que tinha jogado bem foi no Campeonato Pernambucano, ainda na primeira fase, e aí antes das últimas partidas. Então, um bom jogo aí é importante, deixa a torcida animada, que vale aí o Horizonte está muito fraco, né? Venceu apenas uma partida durante a temporada. Dessa forma, então, o Santa Cruz consegue uma boa vitória, mas de certa forma uma obrigação. Desde os 5 minutos aí, tem jogada começando com o Galhardo e Thiaguinho. Aos 9 minutos, o Israel sofre pênalti, arranca aí pelo lado direito. O Israel que jogou muito bem, na minha percepção aí, não jogou tão bem assim perdão, o Israel começou bem aí, sofrendo um pênalti aí, fez uma boa jogada. Thiago Galhardo bate o pênalti com tranquilidade. Não Primeiro conseguiu. gol, né? Isso, o primeiro gol foi o que a jogada do Israel, sofre o pênalti, Thiago Galhardo bate com tranquilidade, faz 1-0 aos 12 do primeiro tempo. O Santa Cruz já no minuto seguinte sai o lance, rouba a bola, Thiaguinho faz outra jogada, não consegue fazer o gol, mas vai atacando, até que aos 17 o Israel faz outra boa jogada pela direita, muito parecida com o lance do primeiro gol, que ele dá o primeiro drible no marcador que estava ali acompanhando, e aí, só que em vez dele dar o segundo drible, ele puxa para a perna esquerda e consegue um chute ali mascado. A bola vai bem no cantinho do goleiro John Wilker. Tá lembrando aí que parece com John Wick o nome do goleiro. O John Wilker acabou falhando aí no segundo gol do Santa Cruz, no gol do Israel, e foi um chute de esquerda bem mascado, bem difícil, mas como eu falei, era uma jogada muito forte ali do lado direito, tanto que aí aos 38 do primeiro tempo ainda, o lateral esquerdo do Horizonte, que é o Caio, saiu para a entrada do Zé Augusto. O técnico do Horizonte já sentiu ali que o lado direito do Santa Cruz, o lado esquerdo da equipe, sentiu ali a pressão de Israel jogando muito bem, sofreu o primeiro pênalti, marcou o segundo, e aí foi, não, vamos tentar segurar aí, e acabou tirando o Caio, que estava sofrendo uma pressão muito grande. Aí nesses 2-0 aí, o jogo começa a ficar mais cozinhado, alguns lances do Thiago Galhardo, saindo de dentro da área, vindo até o meio campo e servindo os pontas, então umas 2 ou 3 vezes ali, o Galhardo serve tanto o Giovani quanto o Thiaguinho, que aproveitavam a liberdade. Depois de 2-0, o Horizonte indo para cima, tentando diminuir a partida, acabar aí o jogo, tentar empatar o jogo. O Santa Cruz ia tentando lances de contra-ataque aí, principalmente com o Giovani e Thiaguinho. O Thiaguinho, os dois hoje muito rápidos, muito velozes. O Giovani fazendo uma boa partida, primeira boa partida dele. O Thiaguinho voltando a fazer boa partida. O Thiaguinho que no final, reta final do Pernambucano, abaixou muito o nível dele. Depois, principalmente ali da renovação de contrato, ficou muita gente especulando ali. Renovou o contrato, e aí o Thiaguinho caiu de desempenho. E hoje ele volta a fazer uma boa partida, deu uma assistência para o Giovani no quarto gol do Santa Cruz, então já demonstra aí o bom futebol dos pontas ali. Tiveram muito espaço, muito lance de velocidade aí, tanto o Giovani quanto o Thiaguinho. O Giovani, não sei se você sabe, Fábio, que é o primo da Rainha Marta, jogador aí, já vai trazer Marta para assistir o jogo aí do Santa Cruz no Arruda. Ele acabou fazendo o primeiro gol dele aí do Santa Cruz. Já pulei para o quarto gol, mas aí o terceiro foi num lance aí, já pensando, já entendendo como foi a pressão do Santa Cruz, tanto no começo do jogo, do primeiro tempo, quanto no segundo, logo aos 2 minutos, o William Júnior aproveita aí um passe, passa pelo goleiro e tem uma tranquilidade absurda para fazer o terceiro gol, logo aos 2 minutos. Então, com 2 minutos do segundo tempo, já estava 3-0 para o Santa Cruz e tudo resolvido, né? Tudo maior tranquilidade e mais espaço ainda para o Santa Cruz buscar contra-ataques ali, tanto com o Giovani quanto o Thiaguinho, que foi ali, como eu falei, o quarto gol do Santa Cruz. Contra-ataque, passe do Thiaguinho. O Thiaguinho dá um drible desconcertante aí no zagueiro do Horizonte, faz o passe no Giovani, que tem tranquilidade aí para passar pelo goleiro e fazer o gol aí, o quarto gol, o gol que definia a vitória ali. E aí, depois disso, foi muita tranquilidade. Era o Horizonte tentando chegar, fazendo cruzamento na área. O Felipe Alves trabalhou pouquíssimo, foi muito tranquilo ali a movimentação do Felipe É Alves. diferente do jogo anterior, né, Gabriel? Que ele teve que trabalhar bastante, né?
completamente diferente, assim. O Felipe Alves hoje foi um espectador. Ele teve uns momentos ali que na rádio descreveram aí que ele deu uns sustinhos com o pé, né? Então já deixou, já deu o cartão de visita dele para a torcida, de alguma saída dele mais arrojada, né? Que é a característica dele. Então a Ruda Lotado já sentiu aí o primeiro susto com o Felipe Alves, que acabou que estava tão pouco trabalho que resolveu dar uma brincada ali com a torcida. A zaga foi muito pouco comentada. Eu lembro de ter ouvido o nome do Matheus Vinícius uma vez numa roubada de bola. O Eurico, na rádio inteira, assim, o jogo inteiro, não ouviu o nome do Eurico. O outro zagueiro do Santa Cruz passou assim, ninguém ouviu. O lateral esquerdo também do Santa Cruz, que acabou jogando muito pelo lado direito, o lado ali do Israel e do Tiaguinho, então acabou que ficou muito focado ali. O Rodrigues não apareceu positivamente, mas também não teve nenhum lado defensivo, não teve trabalho com os jogadores do Horizonte aí, que hoje demonstrou que é um dos times, assim, obrigação aí para os times que querem passar de fase na Série D. Acho que o Horizonte aí é um time aí que tem que vencer muito, muito abaixo, demonstrou assim um time aí abaixo do nível aí do Ferroviário, do América, do 13, acho que até, não sei, até o do Central, rebaixado no Pernambucano. O Horizonte até que estreou com um resultado interessante, né? Empatou com a América de Natal, né? Não foi um resultado tão ruim assim, 0-0. Mas hoje o Santa passou o carro, né? Vitória tranquila aí, 4-0. Né? Gol de Thiago Galhardo. Foi o primeiro gol do Galhardo, né? Primeiro gol do Thiago Galhardo, né? Já deu entrevista lá na rádio, depois teve no canal do Santa Cruz, no Twitter, né? Musiquinha dele, né? Que é Ele é maluco, ele é goleador, Thiago Galhardo é tricolor. Acho que é alguma coisa desse tipo aí. Já dancinha, já fazendo a gracinha dele, né? Que é o jogador que ele tá nesse ritmo, né? Tem que jogar bem, mas ele também tem que fazer uma gracinha que a torcida tá esperando o Thiago Galhardo nesse tom mais folclórico, mais descontraído. Muito bem, né? Já o Israel, mais uma vez, sendo decisivo, né? O Israel que, até falei com o Arthur na live passada, é a boa herança do Itamar, né? Se tem algo que o Itamar deixou de positivo aí para esse Santa Cruz, foi o Israel, que é um lateral de origem, inclusive jogou aqui no Botafogo da Paraíba como lateral, né? Nunca foi utilizado como ponta e meio que o Itamar descobriu, né? Essa nova valência dele, né? Essa nova posição, jogando ali mais como um jogador ofensivo e já vinha desempenhando bem no Pernambucano e nas duas partidas da série dele foi decisivo, Gabriel. É isso, perfeito, Fábio. Para mim, o Fábio, o Israel, é o melhor jogador do Santa Cruz na temporada. Ele ganhou gradativamente no Pernambucano a posição dele, e aí não tinha espaço ali na lateral direita, que é a posição original dele, e aí ele foi ganhando a posição na ponta, e aí durante o Pernambucano ele faz algumas boas partidas, gols importantes, alguns jogos assim, mas assim, nos jogos mais decisivos, mais importantes, assim, sempre tinha algum problema ou outro. Começou a Série D perdendo posição. Aí ele perde a posição, o Totti é o titular na lateral direita, e aí o Totti foi mantido de titular na lateral direita, mas aí o Totti entra no lugar do Giovani, joga pela ponta no jogo contra o 13. Aí ele vai e marca o gol, pisando na área, né, um peixinho, um gol importante, gol decisivo. E aí para o jogo de hoje, o Totti se lesionou durante a semana, sentiu um problema no joelho, vai ficar 15 dias fora, e aí, sem o Yuri Ferraz, que foi quem estava pegando aquela posição da pré-temporada, Yuri Ferraz que está suspenso por causa do imbróglio dele entre ABC e Caxias, já vai e pescando ali a posição, quero jogar. Se não vai dar de ponta, deu ali na lateral. E aí rolou aí uma desconfiança se ele não teria algum problema defensivo. E aí no jogo contra o Horizonte, que acabou não conseguindo ir muito bem aí no lado defensivo, o Israel acabou indo para cima aí, jogando muito bem nesse jogo contra o Horizonte, atacando muito, fazendo uma boa dupla, principalmente com o Tiaguinho. O Tiaguinho, que é acostumado a jogar do lado esquerdo, por causa da entrada do Giovani, ele acabou indo para a direita e hoje foi muito bem ali. O Israel e o Tiaguinho do lado direito acabaram sendo muito
dando muito trabalho, que foi como eu disse, né? Ali o lado do Caio, do jogador do Horizonte, acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo, porque o técnico do Horizonte entendeu ali que estava tendo uma mina, e o Israel foi peça principal nisso. Um gol, sofreu um pênalti, e aí só faz o segundo gol, artilheiro do Santa Cruz aí na Série D, o Israel, como você falou, melhor jogador do Santa Cruz aí nesse começo de competição, nesse pequeno recorte. Como você falou, o Beto também destacou aqui que hoje o Israel foi mesmo lateral, né? Jogou na sua posição de origem aí nesse jogo contra o Horizonte. Só para passar a tabela aqui da Série D, né? Após esta segunda rodada, né? O Santa com 100% de aproveitamento, né? Até já com um saldo bem interessante, né? 1-0, depois 4-0, já tem 5 de saldo e nesse momento lidera, né, a sua chave aí na Série D do Campeonato Brasileiro, que é o grupo A3, e é o único time com 100% de aproveitamento, né? Então isso já ganha ali aquela gordurinha em termos de classificação para a próxima fase. Claro que ainda falta muito jogo, mas me parece, Gabriel, que o Santa vai sobrar nesse grupo, né? Assim, pelo menos tem time para isso e já. Claro que contra o 13 foi um jogo que ele não foi tão bem, né? Assim, o 13 perdeu muito gol, enfim, foi um jogo ali mais. Foi mais ali na copada do que no grande desempenho. Mas hoje em casa já mostra que vai ser um adversário difícil a ser batido enquanto a gente vê os gols aí para quem está acompanhando no YouTube. Exatamente, Fábio. O Santa Cruz, o técnico Marcelo Cabo até falou durante a coletiva dele que ele quer um time muito dominante e arrasador, indo muito para cima aí dos seus adversários, conseguindo aí e se impor dentro de campo. No Arruda conseguiu, no jogo lá contra o 13 em Campina Grande, não deu certo. Vamos ver agora contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, né? Vai ser o jogo lá no Nazarenão, né, em Goianinha. É um estádio mais complicado aí para o Santa Cruz jogar. Vamos ver como vai ser, né? É um time que é um patamar abaixo do Santa Cruz. O Santa Cruz de Recife é muito superior tecnicamente e seus jogadores do que o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Mas vamos ver o que é que acontece. O Santa Cruz começou a competição, o do Rio Grande do Norte, venceu a primeira, perdeu a segunda. Vamos ver como é que vai ser nesse jogo, indo em casa contra um time que é um dos favoritos desse grupo. E o Santa Cruz vai se impondo, né? 6 pontos é muito importante, é a confiança que a torcida queria. Antes de tudo, assim, a torcida precisava muito desse tipo de confiança, precisava muito desse espírito. Já estava tendo muita desconfiança do desempenho dos jogadores, de ter algum problema interno, de algum jogador estar brigado com alguém por causa do rendimento abaixo. 2 vitórias, todo mundo já esqueceu. Marcelo Cabo, que já chegou com desconfiança, hoje todo mundo já está dizendo que vai ser o técnico da seleção. O Thiaguinho, que estava mal no outro jogo, a torcida já está amando de novo. O Giovani é melhor que a Marta, o Galhardo é o matador. Então, nesse momento, com 2 vitórias, fica tudo certo para a torcida. Acho que ninguém tem mais nada do que reclamar. Agora é ver esses jogos fora de casa, né? Como é que vai se comportar? No primeiro jogo, segurou, conseguiu matar ali na estocada com o Israel. Vamos ver se nesse jogo contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, qual vai ser a tática e a escolha de estratégia do Marcelo Cabo. Muito bem, né? Depois do Santa Cruz de Natal, né? Duelo de charais aí, o Santa vai receber o América de Natal, depois vai até Caruaru enfrentar o Central, depois jogo fora contra o Souza, aí sequência chata, né? E aí volta a jogar em casa contra a equipe do Ferroviário, fechando esse primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro, aí depois volta ali com a sequência de trás para frente, né? E depois Ferroviário de novo, enfim, e assim sucessivamente. Alguns comentários aqui da galera. O Eduardo Lira perguntou de Arthur Silva. Arthur Silva está na Espanha, rapaz. Tava ontem lá na final da Copa do Rei. E adivinha para quem ele estava torcendo? Pro Real Madrid, né? E deu Barcelona, né? Arthur Silva, geralmente, quando ele vai aos estádios, o time que ele está torcendo geralmente não tem muita sorte. E foi isso que aconteceu lá em Sevilha, né? Na final da Copa do Rei, deu Barcelona na prorrogação. Então, o nosso querido tá de férias, né? Curtindo. O Luiz Bonner fala que o 45 minutos está vacilando em se tornar um conglomerado de mídia e assumir as transmissões. Era uma boa, hein, transmitir aqui a Série D, hein? Vamos falar aí com o Rodrigão Carvalho, falar com o Edinaldo. Não sei se vai dar muito certo, né?
Mas seria uma boa mesmo. Já transmitindo Série B, né? Teve Série B no 45 minutos há 2 temporadas, salvo engano. Por que não? A Série D. Daria audiência, viu? Principalmente os jogos do Santa teriam uma alta audiência. O Lucas Cruz também está por aqui. Celeiro da Bola, Beto Menezes aqui, fez alguns comentários aí sobre a atuação do Santa. Ele falou que os laterais eram liberados para subir como alas e o Balotelli era quem recuava ali como terceiro zagueiro, né? Então o Israel, apesar de ter jogado ali como de fato lateral, né, teve muito espaço aí também para chegar no setor ofensivo. O Thiago Bernardo fala que o principal vai ser manter a liderança. É isso, né, Gabriel? Porque a Série D são 2 campeonatos, né? Você se classificar, também não adianta nada você ganhar os 14 jogos da primeira fase e cair no mata-mata, né? Então, é melhorar o desempenho e se mostrar um time. Até, claro que o resultado é importante para você se classificar, mas o que é importante de fato é você ir melhorando seu desempenho para no mata-mata ser um time seguro, né? Assim, ser um time que consiga ali, de fato, passar pelos 3 mata-matas até o acesso e conquistar o tão sonhado acesso à Série C, né? Então, é importante esse começo, mas não é tudo também, né? É isso, é regularidade. Nesse momento é buscar regularidade, conseguir. Não importa se vai jogar feio ou bonito no próximo jogo aí contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Tem que ganhar, tem que manter essa sequência aí de vitórias. Eu acho que quanto mais vencer, mais vai dar tranquilidade para a torcida. Vai ver, hoje aí, como a gente viu no jogo aí, a tranquilidade foi tanta que entrou 2 garotos da base, entrou o Rian, entrou o David Cabeça. Então, quando tá nesse ritmo assim de botar até menino da base, então demonstra tranquilidade, demonstra aí os jogadores indo fazer seu trabalho com alguma tranquilidade para ir seguir aí o Santa Cruz, que, como você falou, né? Não adianta nada fazer uma grande campanha na primeira fase e cair. Isso foi o retrato do Retrô nas últimas Isso. temporadas antes de conseguir o acesso do ano passado. Santa Cruz também já conseguiu algumas vezes aí boas campanhas na primeira fase e aí acabava caindo no mata-mata. Acho que o importante da primeira fase é conseguir uma boa pontuação. É importante acabar em primeiro por causa de decidir em casa. Todo mundo acha que entende a importância do Arruda, principalmente na atmosfera. Hoje foi falado muito aí do quanto a atmosfera do Arruda foi importante para uma vitória arrasadora como essa. Então, no mata-mata, o Arruda, principalmente se for nos jogos decisivos, é que vai fazer diferença. Então, espero eu também, já com a reforma, já numa abertura aí do anel superior, podendo receber pelo menos 40 mil pessoas, que é importante, né? O Arruda, nesse momento, está com limitação de espectadores, né? Está para 30 mil pessoas, então fica um espaço vazio muito grande no Arruda, que pode ser preenchido, que pode melhorar para fortalecer ainda mais o Santa Cruz nessa força aí que está buscando o acesso da Série D para a Série C. Muito bem. O Gabriel Milanês fala que a sequência que vai definir o rumo do Santa Cruz nessa Série D são os jogos a partir do América em Natal, né? Vão ser 8 jogos duríssimos. É isso, né? Se bem que a América ao menos que nossa arte esteja errada, a sequência é Santa Cruz fora e América em casa, né? Vou até conferir aqui É para ver essa se mesmo, é essa mesmo. então é em casa, né? Pegou a América de Natal em casa e depois tem uma sequência difícil fora, né? Contra Souza e Ferroviário. Mas Márcio Souza não erra, tá? Então está tudo certo aí no nosso slide. Bom, vamos para o campinho, vamos para as análises aí dos jogadores individualmente. Gabriel, nosso querido Márcio vai colocar na tela aí, né? Felipe Alves hoje trabalhou pouco, né? Trabalhou pouco, não tem muito, acho que razoável. Mal tocou na bola, né? Ele fica ali, fez um lance ou outro, fica no razoável. Tá tranquilo pro Felipe Alves. Bom, a dupla de zaga também não deve ter trabalhado muito, né? Tivemos Eurico e o Matheus Vinícius, né? E aí? Também, acho que para os dois, até pode botar um a mais aí para o Matheus Vinícius, porque ele roubou algumas bolas. Ele, em alguns momentos aí, que o Santa Cruz precisou demonstrar o que tinha zagueiro, foi o Matheus Vinícius que fez isso, mas botando isso por força das circunstâncias, porque eu acho que se fosse para o lado do Eurico, ele teria tirado com a mesma tranquilidade que o Matheus Vinícius tirou. Então, tá bem tranquilo por esse lado. William Alves no banco, você concorda?
Não concordo, não concordo. Eu sou muito contra essa troca. Foi muito assim, não entendi, para mim não faz nenhum sentido, mas também não tenho. Depois que o Eurico entra e ele não falha, vai indo bem, está indo tudo tranquilo no jogo dele, eu não tenho muito o que fazer, né? O Marcelo Cabo está fazendo e está tirando o resultado, mas ainda assim eu acho injusto. O William Alves, para mim, é o zagueiro titular, foi muito importante no Pernambucano. Nas piores partidas do Santa Cruz, ele foi o melhor do Santa Cruz, então, para mim, é um pouco injusto, mas tá dando certo. Muito bem, vamos para as laterais, Israel e Rodrigues. Israel, inclusive, autor de um dos gols. Jael muito bem. Jael foi o cara do jogo, como eu falei ali, foi o cara que sofreu o pênalti no primeiro gol do Thiago Galhardo, foi o cara que fez o segundo, numa jogada muito parecida, irritando ali o lateral esquerdo do Horizonte, indo bem para cima. Então, para mim, Jael, muito bem aí para o Jael. Muito bem. E o Rodrigues? O Rodrigues vai para o razoável também. Esse aí teve pouquíssimo trabalho, acho que não tem muito assim. Foi razoável ou bem, pode ser o que preferir. Eles tiveram muita liberdade, muita liberdade. Só que ele acabou parecendo menos porque o Santa Cruz jogou muito pelo lado direito ali, com essa dupla Israel e Thiaguinho. Bom, partindo para o meio de campo, né? Tivemos aí Balotelli, né, como o primeiro volante, e o Gabriel Galhardo junto com ele ali com o William Júnior. É isso. O Balotelli ali fez uma ótima partida, assim, quando o Santa Cruz precisava roubadas do meio-campo, era ele quem estava tirando. E pela primeira vez, assim, não sei a primeira vez, na verdade, mas assim, como poucas vezes o Balotelli faz, ele ajudou muito a armar o time. Fez bons lançamentos, bons passes curtos, ele não teve dificuldade ali para trabalhar no passe. Então, para mim, o Balotelli foi uma boa partida. Acho que não dá para ser muito maior, porque teve pouco trabalho, mas assim, foi bem aí o Balotelli. Acho que ele e o Galhardo foram boas partidas. Acho que o Galhardo também apareceu menos, é um volante mais de toque de bola, de segurar. Ele ganhou a posição do Pedro Favela, né? O Pedro Favela que teve uma partida com muitas dificuldades contra o 13. O Pedro Favela fez muitas faltas no começo do jogo, teve que sair no primeiro tempo. O Galhardo entra, pega a posição e, pelo visto, assumiu a titularidade aí. Eu acho que a dupla de volantes nesse momento é Galhardo e Balotelli, e eles foram bem na partida de hoje. Bom, e o William Júnior? O William Júnior ele teve uma partida discreta, principalmente no primeiro tempo. Ele não apareceu muito aí para o jogo, mas fez um gol, né? E o gol aí dá sempre um salvo-conduto a ele. Apareceu mais no jogo do que o João Pedro tinha aparecido na última semana, e na verdade o que o João Pedro vem aparecendo desde das últimas rodadas do Campeonato Pernambucano, então também parece que ele assumiu a posição, mas ele não chamou tanto atenção hoje. Mas marcar um gol acaba dando uma firmada nele nessa posição de titular, de camisa 10 aí. Então, uma boa partida do William Júnior, marcou um gol importante aí para a vitória do Santa Cruz. Bom, partindo para o ataque, pelos lados tivemos Giovani e Thiaguinho. Muito boa partida dos dois pontas, muito boa mesmo. Assim, o Giovani ali vindo pela esquerda, ele deu drible, arrancada, puxava. O gol que ele marcou, a gente viu ali, ele recebe ali do Thiaguinho, dribla zagueiro, dribla goleiro, tem tranquilidade para finalizar, foi muito bem ali. E o Thiaguinho, como eu falei, né, a movimentação do Thiaguinho e Israel foi base da vitória do Santa Cruz. Foi a base da vitória do Santa Cruz, de Thiaguinho e Israel junto ali, sempre trocando. O Thiaguinho, claramente, os jogadores ao redor queriam que o Thiaguinho fizesse um gol, que o Thiaguinho é um dos artilheiros do Santa Cruz na temporada, né? E aí ele entrou no jejum de gols, tá todo mundo, ele sente aí que a torcida tá esperando o gol dele. Ele acabou não perdendo a posição de titular, né? Que a gente lembra aí que os pontas de Santa Cruz estavam em baixa, se pensou muito na troca deles, acabou que nessa partida o Thiaguinho se manteve e acabou indo muito bem, recuperando. Acho que foi uma partida muito boa aí para a recuperação do Thiaguinho, que se mantém aí na posição, não marcou um gol, mas deu assistência. Thiaguinho muito bem, junto com o Israel, foi um dos melhores em campo, o Thiaguinho aí na partida de hoje. Bom, e o Galhardo? Fez o gol de pênalti, foi só isso ou também
Jogou O bem. Galhardo, ele é muito louco, assim, você analisar ali, porque ele é um centroavante claramente bem diferente. Ele é, principalmente que a gente se acostuma aí ver no mercado de série dele, assim, ele é muito técnico, ele é, de fato, você vê a origem dele de meio campista, ele deu muitos passes em profundidade, tanto para o Giovani quanto para o Thiaguinho, ele foi, na essência ali, muito bem na posição do falso 9, né? Aquele cara que recua até o meio campo, para pegar, distribuir jogo. Ele foi muito bem. Quando o Santa Cruz precisava dar uma acalmada, ele segura a bola. Então, nesse sentido, foi muito bem ali. Acabou que não aparece tanto, né? Porque ele precisa fazer isso algumas poucas vezes, e nessas poucas vezes mandou bem, assim, principalmente no espaço para o Tiaguinho. A gente viu muito aí o Tiaguinho recebendo em profundidade em passes do Galhardo, e além de tudo, marcou o gol ali importante, o primeiro gol do Santa Cruz, e o primeiro gol dele no Santa Cruz, que abriu os caminhos, né? Bateu o pênalti que o Israel sofreu, bateu com tranquilidade, não teve nem a menor chance. Aí, primeiro gol do Galhardo, vamos ver se abre os caminhos aí para ele marcar mais gols. A torcida está esperando maior futebol e mais gols. Demorou aí um pouquinho para ele marcar o primeiro, marcou de pênalti, fez uma boa partida, acho que só boa, boa tá no nível ideal, marcou o gol, deu alguns bons passes, mas a gente espera mais aí do artilheiro, né? Aparecer mais dentro da área, ter mais força física. A gente repara, durante essa semana foi muito falado do gol do Israel na semana passada, que o Israel que vai passando correndo e entra na área para fazer o gol de cabeça, enquanto isso o Galhardo trotando, vindo de trás, tentando alcançar e muito, muito mais lento, e obviamente muito mais cansado, né? Já era final do segundo tempo, o Galhardo jogou o tempo todo, estava muito cansado, mas isso chamou muita atenção da torcida. A torcida ficou muito incomodada, assim, de, pô, o cara tá fora de forma, o cara não tá aguentando dar pique. Eu acho que existe um exagero nisso, mas de fato ele está abaixo fisicamente, ele precisa de mais algumas partidas, vai precisar de mais algum tempo para ser o Galhardo aí, que não só tem a capacidade de entregar esses passes e chutes, mas tenha mais mobilidade física. Eu acho que esse é o ponto que a gente está sentindo falta do Galhardo, mobilidade física, mostrar mais velocidade, mais movimentação aí para conseguir. Acho que ele chegando nesse ponto de movimentação, ele vai ser um jogador de destaque aí nessa Série D. Muito bem, então o time titular avaliado, vamos para os reservas, né? Tivemos aí o Pedro Favela, o David ou Davi? David de cabeça. David cabeça, o João Pedro, o João Diogo e o Ryan. Vamos lá. Desses daí, acho que o David Cabeça pode ficar sem nota. Ele entrou aí, teve pouco tempo aí, pouca chance de mexer e fazer alguma coisa. Acho que o Pedro Favela, aí ele já vai no razoável. Também entrou, fez pouca coisa aí. Entrou improvisado, entrou na lateral direita para poupar o Israel da partida contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Então acabou que o Pedro Favela ficou mais naquela de fazer a segurança na lateral direita, enquanto o João Pedro entrou também razoável. Mas assim, é um razoável que é importante aí para a gente ver o Santa ele tendo, né? Porque vinha muito mal, a torcida vem reclamando muito dele e ele estava fazendo partidas fracas. Acabou que nessa partida ele deu uma evoluída nesse quadro. Vamos ver se um tempo no banco aí para o William Júnior melhora o João Pedro, que eu acredito que vai ser importante para o Santa Cruz na temporada. O João Diogo foi mal, entrou, esse daí já chamou mais o jogo, tentou algumas coisas, mas errando tudo que tentou. Não gostei do João Diogo. E o Rian também vai para o razoável, porque vamos botar aí na conta do garoto da base. Primeira partida dele no profissional, tinha sido relacionado na última semana, não entrou, nessa aí entrou. O primeiro jogo dele teve uma chance, um lance ali que foi um chute do Thiaguinho, o goleiro espalmou, o Rian teve a chance ali no rebote, acabou não conseguindo concluir bem, acabou sendo travado e não fez o gol. Teve a primeira chance dele, né? O que chamou a atenção também do Rian entrar é que o Eduardo Tanque não entrou. O Eduardo Tanque, centroavante, contratado aí para ser o suplente do Galhardo, acabou não entrando, então já chama a atenção aí se o Eduardo Tanque aí vai perdendo espaço no elenco e o Ryan, que é Rian, né, garoto da base, tendo sua primeira chance no time profissional. Vamos ver se ele vai ter mais chances aí com o Marcelo Cabo. Muito bem, então todo mundo bem avaliado aí, né, pelo Gabriel
Itajara, a gente vai eleger agora o melhor em campo, tá? Antes da gente ir para o Marcelo Cabo. Vamos lá, melhor em campo para mim, Jael. Assim, com alguma tranquilidade, Jael foi o dono da partida. O lado direito do Santa Cruz, como eu falei, foi o setor mais forte. O lado esquerdo aí do Horizonte foi o que mais sofreu na partida. Então, Israel, além do gol, sofreu o pênalti, melhor em campo com alguma tranquilidade de longe aí. Israel, e inclusive o melhor do Santa Cruz nessa Série D até o momento. Muito bem. Então, Israel eleito melhor em campo e o Marcelo Cabo. 4-0, né? A avaliação tem que ser positiva, né? O treinador. Exatamente, boa participação do Marcelo Cabo. Tinha muita desconfiança dele conseguir fazer o time jogar, de fazer o time que muito se falou, né? Ah, o Marcelo Cabo fazer um time propositivo, fazer marcação-pressão, jogar para cima. Eu mesmo fui um dos que desconfiei muito dessa capacidade do Marcelo Cabo conseguir fazer isso. E nessa segunda partida, nesse jogo no Arruda, ele conseguiu demonstrar isso. O Santa Cruz foi arrasador. Logo no primeiro tempo, em 15, 17 minutos, 2 gols. No segundo tempo, mais 17 minutos, mais 2 gols, 4-0, todos eles marcados aí no começo de cada tempo. Isso demonstra aí um estilo de jogo mais para cima, mais ofensivo, de muita pressão do Marcelo Cabo. Então ele está bem, vem demonstrando aí que sabe jogar competição e que talvez tenha sido uma boa escolha aí da diretoria do Santa Cruz ter essa troca no comando e o experiente Marcelo Cabo aí ser o treinador do Santa Cruz nessa Série D. Então é isso. Passado a régua aí em Santa Cruz 4, Horizonte 0, né? O Santa que volta a campo no próximo final de semana, fora de casa, dessa vez contra o seu xará do Rio Grande do Norte. Gabriel, obrigado, parabéns aí pela estreia, muito bem, enfim, mais um membro aqui no 45 minutos, aqui analisando o Santa Cruz.